A carta de rescisão foi impressa em papel timbrado da empresa. Papel branco e impecável com o logotipo da Nextcore Solutions centralizado no topo em tinta azul escura. Daniel Hayes já a havia lido 3 vezes, parado nos degraus da frente do edifício, e a cada vez as palavras se rearranjavam em algo que ainda não parecia real, com efeito imediato. Negligência grave. Acesso não autorizado ao sistema. Danos estimados em 2,3 milhões de dólares americanos. O vento vindo do lago Michigan batia forte e de lado. O tipo de frio de fevereiro que não apenas te arrepiava, mas entrava nas suas articulações, no espaço atrás dos seus olhos e ficava lá. Flocos de neve rodopiavam ao redor da entrada da torre Nextcore, capturando o brilho âmbar das luzes de segurança antes de desaparecerem na escuridão. Daniel ficou parado sem se mexer, com uma mão segurando a carta e a outra solta ao lado do corpo. O prédio atrás dele era todo de vidro, 31 andares, iluminado por dentro, com uma aparência acolhedora que agora não tinha mais nada a ver com ele. Ele havia passado por aquelas portas por 4 anos. Ele sabia qual elevador era o mais lento, qual cafeteira do 6º andar era a mais forte e quais cadeiras na sala de conferências do canto tinham rodinhas que travavam. Ele sabia o nome do segurança noturno às terças-feiras e o aniversário da mulher do contas a receber que fazia bolos para o andar inteiro todo ano em abril. Ele conhecia toda a textura daquele lugar, o pequeno conhecimento acumulado de alguém que esteve presente e prestando atenção. Nada disso estava na carta também. Alguns deles fingiram não notá-lo, outros nem se deram ao trabalho de fingir. Marcos, do 2º andar, observava abertamente, com os braços cruzados sobre o peito. Diane, do help desk, virou o rosto assim que seus olhos se encontraram. Ninguém veio para o lado de fora. Ninguém lhe disse nada. As portas de vidro já haviam sido trancadas. Seu crachá já não funcionava. Papai, ele se virou. Emma estava na base dos degraus, sua pequena mochila pendurada em um dos ombros, seu casaco de inverno. Aquele azul claro com o zíper quebrado que ele vivia querendo mandar consertar, puxado o mais apertado que ela conseguia com as próprias mãos. Ela tinha 6 anos e os olhos da mãe. Aquele cinza claro e perscrutador que fazia você sentir que estava sendo silenciosamente compreendido de dentro para fora. Ela olhava para ele com aqueles olhos. Agora, nós vamos para casa? Daniel Hayes tinha 34 anos. Ele havia trabalhado na Nextcore Solutions por 4 anos, 3 meses e 11 dias. Ele havia ficado até tarde mais vezes do que podia contar. Havia coberto colegas quando eles ligavam dizendo estar doentes, depurado sistemas nos finais de semana e aceitado menos do que o valor de mercado, porque a empresa oferecia benefícios decentes e horários de entrada flexíveis que permitiam que ele levasse Emma para a escola e ainda estivesse em sua mesa antes das 8 horas. Ele nunca, nem uma única vez, havia acessado a arquitetura de rede primária da empresa fora de sua estação de trabalho designada ou de seus privilégios de usuário atribuídos. Ele nunca havia tocado na partição que controlava os servidores de processamento de pagamentos. Nunca teve motivo para isso. Nada disso estava na carta. Sim, querida, ele disse. Nós vamos para casa. Ele desceu os degraus lentamente e agachou-se na frente dela, ajustando a gola de seu casaco e subindo a metade superior do zíper quebrado até onde ia. O frio tornava seus dedos desajeitados. Emma o observava trabalhar com olhos pacientes e sérios. Está tudo bem? Ela perguntou. Nós vamos para casa. Ele disse novamente. Ele se levantou, pegou a mão dela e começou a caminhar em direção ao estacionamento. A neve estava caindo mais forte agora.
A cidade, além das torres de vidro, era um borrão cinza suave. O trânsito na Michigan Avenue se movia lentamente pela lama de neve. Ele podia sentir os olhares de dentro do prédio na nuca, mesmo depois de ter se virado, mesmo depois que o vidro, a distância e a neve engoliram o espaço entre ele e as pessoas que haviam decidido, sem muita deliberação, que ele era a explicação mais fácil. A verdade era simples e inconveniente. Naquela tarde, o cluster de servidores primários da NextCore Solutions havia falhado. Não uma queda menor, mas uma falha em cascata catastrófica que derrubou o processamento de pagamentos, os portais voltados para o cliente, as comunicações internas e o pipeline de dados primário da empresa. A recuperação ainda estava em andamento. Os engenheiros estimavam um mínimo de 48 horas. A exposição financeira era significativa. Alguém tinha que ter causado aquilo. O último técnico logado no painel de administração do servidor antes da falha foi, de acordo com os registros de acesso, Daniel Hayes. Aquele foi o começo e o fim da investigação, no que dizia respeito ao diretor de TI e à equipe de RH. Eles tinham um nome, um carimbo de data/hora e um desastre. A reunião durou 11 minutos. Daniel tentou explicar que não estava em sua estação de trabalho durante aquele período, que estava no canto mais distante do escritório aberto, longe de qualquer terminal, ajudando Emma a montar a mesa dobrável que ele havia trazido, porque as escolas haviam fechado devido à tempestade e ele não tinha opção alternativa de cuidados. Ele havia enviado um e-mail ao seu supervisor sobre isso pela manhã. Ele tinha o e-mail. Ninguém leu o e-mail. Eles tinham um nome, um carimbo de data/hora e um desastre. Agora Daniel caminhava pelo estacionamento com a mão da filha na sua, a carta de rescisão dobrada em 4 no bolso do casaco e algo pesado e sem forma se instalando no espaço em seu peito, onde a certeza costumava viver. Ele tinha seu carro. Ele tinha $847 americanos na conta corrente. Tinha o aluguel de um apartamento de 2 quartos em Lincoln Square, uma filha que não fazia ideia do que acabara de acontecer, e uma lista de despesas mensais que não pausavam para cartas de rescisão ou tempestades de fevereiro. Ele estava pegando suas chaves quando ouviu passos atrás dele, rápidos, deliberados, ecoando no concreto, e então uma voz que ele não reconheceu. Sr. Hayes. Ele se virou. Ela já estava a uns 3 metros de distância quando ele se virou, caminhando com o tipo de economia de movimento que sugeria que ela passara um tempo considerável sendo observada e há muito deixara de atuar para um público. Victoria Ashford tinha 36 anos. Ela administrava a NextCore Solutions não como uma figura de proa, não como uma nomeação simbólica, mas no sentido da tomada de decisões operacionais do tipo chega às 7, sai às 9. Ela herdou uma empresa que estava perdendo dinheiro e passou 4 anos transformando-a em uma das principais empresas de serviços de dados financeiros de médio porte do Centro-Oeste. Ela usava um casaco de lã carvão sem cachecol, com o cabelo escuro simplesmente puxado para trás. Segurava um pedaço de papel em uma das mãos. Daniel o reconheceu imediatamente. O vento no estacionamento deve tê-lo levado quando ele estava saindo. Era uma cópia da sua carta de rescisão, ou melhor, era a folha de rosto do pacote de RH que devia ter escorregado sem que ele percebesse. Victoria o estendeu para ele. Acredito que isso seja seu, ela disse. Ela fez uma pausa. Eu sou Victoria Ashford. Eu sei quem você é, Daniel disse. Então você também sabe que eu não estava no prédio esta manhã, quando a decisão foi tomada. Ela olhou para a carta uma vez e depois voltou para ele. Sua expressão era impassível, impossível de ler por fora. Acabei de pousar.
Estive revisando o resumo do incidente no carro nos últimos 20 minutos. Há várias coisas que não fazem sentido. A mandíbula de Danielle ficou tensa. A decisão já foi tomada. Decisões podem ser desfeitas. Ela olhou para Emma, que a observava com curiosidade aberta e sem nenhum medo em particular, como as crianças às vezes são com estranhos que não falam com elas como se fossem inferiores. Meu escritório é quente. Tenho um sofá na área de estar que é confortável e tenho quase certeza de que minha assistente guarda uma caixa de lápis de cor em sua mesa. Ela encontrou os olhos de Danielle novamente. 10 minutos. É só o que estou pedindo. Emma olhou para o pai. Danielle pensou nos $847 americanos na conta corrente. Pensou no aluguel. Pensou no fato de que, se fosse embora agora, a única coisa esperando por ele era o silêncio peculiar de um apartamento no meio da tarde de uma quarta-feira em que ele deveria estar no trabalho, e o trabalho de descobrir como explicar a Emma gradualmente ao longo dos próximos dias por que a rotina deles estava prestes a mudar de maneiras que ele ainda não havia calculado. Ele pensou no olhar do diretor de TI durante aquela reunião de 11 minutos, a forma como o homem já havia seguido em frente antes de Danielle terminar sua segunda frase. 10 minutos, ele disse. O escritório de Victoria Ashford ocupava um canto do 31º andar. Uma parede de vidro dava para o norte, em direção ao lago, a outra dava para o oeste, sobre a grade da cidade. O céu lá fora tinha a cor de estanho velho, a neve soprando horizontalmente agora pelos andares superiores. Lá dentro estava quente e silencioso, o tipo de silêncio deliberado que custa algo para manter em um prédio daquele tamanho. A área de estar tinha um sofá longo e baixo em um tecido carvão profundo, uma mesa de centro de vidro e 2 poltronas. A assistente de Victoria, uma jovem chamada Stephanie, que usava seu cabelo ruivo em um rabo de cavalo prático e se movia com a eficiência focada de alguém que havia tomado a decisão consciente de ser muito boa no que fazia, apareceu na porta 30 segundos depois de eles chegarem e silenciosamente colocou uma caixa de lápis de cor variados e um bloco pautado na mesa de centro na frente de Emma sem ser solicitada. Emma sentou-se e começou imediatamente. Victoria serviu-se de um copo de água no aparador e ofereceu um a Danielle. Ele balançou a cabeça. "Passe-me o roteiro da sua tarde", ela disse. Ela sentou-se em uma das poltronas, cruzou uma perna sobre a outra e olhou para ele com o tipo de atenção focada que parecia, em seu estado atual, quase clínica. Ele falou. Ele manteve a fala factual, cronológica, da mesma forma que havia feito na reunião do RH, tentando liderar com informações em vez de emoção. Descreveu o e-mail que havia enviado ao supervisor às 7h48 daquela manhã, explicando que a escola de Emma havia fechado devido à tempestade e perguntando se seria permitido trazê-la. Descreveu a montagem da mesa dobrável no canto esquerdo da área de trabalho aberta, longe dos terminais ativos, a área perto das janelas que as pessoas geralmente evitavam porque o duto de aquecimento acima dela era barulhento. Ele descreveu o trabalho que esteve fazendo na sua fila de chamados atribuídos. Atualizações de manutenção de rotina, nada que tocasse na arquitetura de pagamento, nada que exigisse privilégios elevados no sistema. Ele descreveu o momento às 14h17 em que as telas por todo o escritório se apagaram. Ele descreveu a forma como Lucas Grant havia olhado para ele nos momentos seguintes, antes que a correria para avaliar os danos tivesse começado de fato. Um único olhar breve, não acusatório, algo mais silencioso que uma acusação, mais como uma confirmação, como se algo que ele esperava tivesse chegado. Danielle parou de falar. Victoria não o interrompeu nenhuma vez. Ela não anotou nada, não checou o telefone nem se mexeu na cadeira. Ela simplesmente escutou.
Você disse 7h48. Ela disse. Você ainda tem esse e-mail no seu celular? E a mesa dobrável? Era da empresa ou você a trouxe? Eu a trouxe, está no meu carro. Eu ia levá-la para casa hoje à noite. Ele fez uma pausa. Hoje. Victoria se levantou. Quero lhe mostrar uma coisa. Ela foi até a mesa e virou o grande monitor na direção dele, abrindo o que parecia ser um segmento do log de acesso ao servidor. Ela apontou para um carimbo de data/hora e uma string de credenciais de usuário. Esta é a entrada de log que o colocou no painel de administração do servidor às 14h09, 8 minutos antes da falha. Ela olhou para ele firmemente. Sua estação de trabalho fica no lado leste do andar. A área da mesa dobrável perto da janela fica no lado oeste. A distância entre elas é de aproximadamente 12 metros, com 8 fileiras de mesas entre elas. Ela voltou-se para o monitor. Os registros de entrada do crachá mostram que você passou o crachá no andar às 8h04 e não registrou a saída até depois do incidente às 14h17. Eu não saí do andar, ele confirmou. Não, mas outra pessoa saiu e voltou. Ela olhou para ele novamente e algo em sua expressão havia mudado, embora ele não conseguisse nomear exatamente o que. Não terminei, mas quero que você fique. Do sofá, Emma ergueu os olhos do desenho. Senhora Ashford, ela disse seriamente, você tem laranja? Preciso de laranja para o pelo do gato. Victoria olhou para ela. Algo passou por seu rosto, um vislumbre de algo desprotegido antes que ela recuperasse a compostura. Verifique a caixa azul, ela disse. Acredito que haja um laranja queimado perto do fundo. Emma cavou entre os lápis com a energia focada de uma pessoa com uma tarefa importante a concluir. Victoria voltou a olhar para Daniel. Fale-me sobre o desenho, ela disse baixinho. Não era o tipo de evidência que apareceria em um processo legal. Antes que Victoria perguntasse sobre o desenho, ela havia perguntado sobre o dia em si, o dia todo. Desde o início, Daniel havia falado com a honestidade cuidadosa e sem adornos de alguém que há muito tempo deixara de atuar sua própria história para o benefício de outras pessoas. Ele se casou com Claire aos 26 anos em uma pequena cerimônia no quintal dos pais dela, em Evanston. Os dois de pé na luz manchada específica do início de setembro, enquanto a irmã mais nova de Claire tocava violão mal e todos riam. Claire tinha sido professora de arte do ensino fundamental. Ela tinha a qualidade de notar as coisas. A forma como a luz entrava por uma janela específica em uma hora específica. A forma como o rosto de uma criança mudava quando algo se encaixava no entendimento. Ela fora saudável até não ser mais, e então ela ficou doente com uma eficiência que superou a capacidade de todos de se prepararem para isso, e então ela se foi. Emma tinha 2 anos. Daniel havia navegado nos anos subsequentes com a competência específica de alguém que não tem alternativa. Ele havia encontrado sistemas, havia encontrado rotinas. Ele havia calibrado sua ambição profissional de acordo com as restrições realistas da paternidade solo, com uma precisão que, às vezes, parecia de fora como falta de ambição, mas era, na verdade, algo mais honesto do que a ambição. Era uma contabilidade lúcida do que ele tinha a oferecer e o que isso custava. Ele levava Emma para a escola. Ele ia para o trabalho. Ele depurava sistemas durante o horário de almoço para poder sair às 17h30. Ele aprendeu a cozinhar 7 refeições que Emma comeria de forma confiável. Ele mantinha o apartamento limpo o suficiente para não parecer uma rendição. Ele certificava-se de que, quando Emma precisava que ele estivesse presente, ele estava de fato presente, e não lá de corpo presente, enquanto sua mente estava em outro lugar classificando dívidas técnicas.
Ele não era extraordinário. Ele era constante, o que é uma coisa diferente e, em algumas circunstâncias, mais útil. Victoria ouviu isso sem interrupção e sem a expressão particular que as pessoas às vezes usavam quando estavam decidindo quanta simpatia era apropriada. Ela simplesmente absorveu a informação e, ele suspeitou, a categorizou com a mesma eficiência metódica que aplicava a todo o resto. Amanhã do dia 11, ela disse quando ele terminou. A escola fechou às 23 horas da noite anterior, aviso de tempestade. Enviei um e-mail ao meu supervisor logo cedo, e ele disse, tudo bem. Uma palavra. Daniel fez uma pausa. O que eu tomei como aprovação. Emma Hayes, 6 anos, havia passado a tarde de 11 de fevereiro desenhando em uma mesa dobrável perto das janelas oeste da área de trabalho aberta da Nextcore Solutions, enquanto seu pai trabalhava em um terminal a menos de 1 metro dela. Não o terminal atribuído à sua estação de trabalho permanente, mas o monitor disponível mais próximo que ele havia usado com permissão para acessar sua fila de chamados remotamente. O desenho em que ela trabalhava desde aquela tarde estava agora 3/4 concluído no bloco pautado, feito com lápis de cor. Um grande gato laranja sentado em uma janela enquanto a neve caía lá fora. No canto superior esquerdo, Emma havia escrito, com a letra de forma cuidadosa e ligeiramente grande de uma criança que aprendera recentemente a fazer isso, a hora. 2:15. Ela não saberia dizer por que havia escrito a hora. Tinha visto o pai escrever as horas nas coisas e gostava de fazer o que o pai fazia. 14h15. 2 minutos antes da falha. 8 minutos após a entrada no log que havia colocado Daniel no painel de administração do servidor no lado leste do andar. Victoria segurou o bloco de notas com as 2 mãos e olhou para ele por um longo tempo. O gato era muito laranja. A neve no desenho era cuidadosa e deliberada. Cada floco de uma forma ligeiramente diferente. A filha de Daniel Hayes tinha os olhos da mãe, o tipo cinza compreensivo, e aparentemente herdara a precisão do pai. Ela escreve a hora nos desenhos dela? Victoria perguntou. Ela começou a fazer isso há cerca de 3 meses, Daniel disse. Ela me via escrever os horários nas minhas notas de trabalho. Achou que era o que se devia fazer. A voz dele era baixa. Eu nunca a corrigi. Victoria abaixou o bloco. Olhou para o desenho mais uma vez, depois para a garotinha que o havia feito, que agora estava construindo o que parecia ser um gato secundário no canto inferior direito com o lápis laranja queimado que havia encontrado. Senhor Hayes, Victoria disse, preciso fazer algumas ligações. Stephanie trará algo para vocês 2 comerem. Eu pediria que não saíssem do prédio ainda. Você? Ele parou. Olhou para ela cuidadosamente, como se pesasse se a pergunta valia a pena ser feita. Você acredita em mim? Victoria pegou seu telefone. Acredito que a entrada do log diz que você estava em um lugar, ela disse, e que sua filha fez um desenho que diz que você estava em outro. Ela encontrou os olhos dele. Pretendo descobrir qual deles está errado. Ela fez uma pausa. E eu já tenho uma teoria de trabalho. O departamento de TI da Nextcore mantinha 4 sistemas de segurança sobrepostos. Logs de acesso ao servidor vinculados a credenciais individuais de usuário, leitores físicos de crachás em cada ponto de entrada e saída do andar, câmeras de segurança cobrindo as baterias de elevadores e cruzamentos de corredores, e monitores de atividade da estação de trabalho que registravam os toques no teclado e eventos de login por número de série da máquina. Eles haviam verificado um desses sistemas. Victoria Ashford, trabalhando com o chefe de segurança da empresa, um homem metódico chamado Gerald Pratt,
que estava na empresa há 11 anos e tinha os modos de alguém que tomava a correção processual como um ponto de honra pessoal, passou 45 minutos cruzando as referências de todos os 4. Os resultados não foram ambíguos. As credenciais de usuário de Daniel Hayes haviam sido usadas para acessar o painel de administração do servidor às 14h09 a partir do terminal da estação de trabalho 7/14, localizado no lado leste do 7º andar. Seus registros de crachá não mostravam nenhum movimento de saída do andar do escritório aberto entre 8h04 e 14h17. A câmera de segurança que cobria o corredor para a área da estação de trabalho no lado leste não mostrava nenhuma filmagem de Daniel Hayes passando por ali em momento algum durante a tarde. A estação de trabalho 7/14 não era o seu terminal designado. O registro de atividades da máquina mostrou que ela havia sido desbloqueada às 14h06 usando um cartão de proximidade, não uma senha, e voltou ao status de bloqueio às 14h11. O sistema de cartão de proximidade usado pela NextCore fora projetado para que os funcionários pudessem desbloquear temporariamente as máquinas próximas para acesso rápido sem deslogar o usuário principal, desde que tivessem o nível de autorização correto. Alguém com acesso sênior de TI havia desbloqueado a sessão de Daniel remotamente em uma máquina a quase 10 metros de distância dele e a usado para executar comandos no painel de administração do servidor. Gerald Pratt encostou-se na cadeira. Isso foi deliberado, disse ele, não como um anúncio dramático, mas como uma simples declaração de conclusão profissional. Sim, Victoria disse. Quem tem esse nível de autorização? Gerald puxou a lista. Era curta. O nome de Lucas Grant estava perto do topo. Victoria olhou para o nome por um momento. Então, ela olhou para as imagens da câmera que Gerald havia puxado mostrando o corredor leste às 14h06. Uma figura se movendo rapidamente, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, parando no terminal 7. E um 4 por aproximadamente 4 minutos antes de se afastar. A figura era Lucas Grant. Puxe tudo, Victoria disse. E-mails, registros de crachá, todo o arquivo da câmera das últimas 2 semanas. Quero entender o formato disso antes de entrar naquela sala com ele. Gerald assentiu. Terei isso em 1 hora. Victoria levantou-se. Que seja em 45 minutos. Lucas Grant havia entrado na NextCore Solutions 14 meses atrás, com um currículo forte, um desempenho confiante em entrevistas e uma qualidade que algumas pessoas no escritório descreviam como ambição, e outras, de forma menos caridosa, descreviam como uma sensibilidade particular a ser superado em desempenho. Ele tinha 31 anos. Tinha uma base técnica que era genuinamente sólida. Compreendia a arquitetura de sistemas em um nível que o tornava útil em cenários complexos de depuração. Mas seu trabalho na NextCore tinha sido, no geral, irregular. Ele havia tido um bom desempenho em 2 projetos de alto nível e tido dificuldades significativas em um terceiro, o que exigiu que Daniel interviesse durante a última semana antes do prazo e reconstruísse um processo de roteamento de dados do zero. Daniel fez isso sem reclamar, sem buscar crédito e sem nunca mencionar o fato à gerência. Ele simplesmente consertou o problema e seguiu em frente. Lucas sabia disso e armazenou esse conhecimento em algum lugar onde não era saudável armazenar coisas. 4 meses atrás, uma posição de líder de equipe abriu no grupo de infraestrutura. Tanto Lucas quanto Daniel foram considerados. A decisão levou 3 semanas a mais do que o normal porque, pela maioria dos critérios mensuráveis, Daniel era o candidato mais forte, com melhores avaliações,
um histórico de projetos mais limpo e o dobro de recomendações diretas dos colegas. Mas Lucas fez campanha ativamente, teve várias conversas particulares com o diretor de TI e havia, como surgiu no arquivo de e-mails que Gerald Pratt puxou, desenvolvido uma relação de trabalho com o diretor que tinha menos a ver com mérito e mais a ver com a arquitetura social do escritório. No final, a vaga foi dada a uma contratação externa, o que significava que nenhum dos dois homens a conseguiu. Mas o processo havia tornado explícito algo que antes era apenas sentido. Lucas esperava vencer. Ele não havia vencido. Daniel foi o motivo, não por fazer nada, mas simplesmente por ser a comparação que tornava a lacuna visível. Gerald Pratt colocou o arquivo de e-mails na mesa de Victoria. Há 11 e-mails entre Grant e o diretor de TI ao longo das últimas 6 semanas. Vários deles discutem vulnerabilidades do sistema de maneiras que são. Ele fez uma pausa, escolhendo sua palavra. Curiosas, significando que alguém estava desenvolvendo uma teoria sobre como uma interrupção poderia ocorrer e a conversa tem uma qualidade de preposicionamento. Ele tocou em um dos impressos. Este aqui enviado há 9 dias contém um parágrafo sobre pontos fracos no protocolo de acesso remoto por credencial e cenários em que uma sessão desacompanhada poderia ser explorada. Está formulado como uma preocupação de segurança. Ele olhou para ela uniformemente, mas nenhum relatório de segurança formal foi arquivado. Victoria leu o e-mail 2 vezes. Ele estava escrevendo a própria explicação com antecedência. Ela disse, essa é a minha avaliação. Ela abaixou os papéis e ficou em silêncio por um momento, olhando para o nada em particular, executando a lógica em todo o seu curso. Um homem havia calculado que, se o sistema certo falhasse no momento certo, e se as credenciais de outro homem fossem anexadas à falha, as consequências fariam seu trabalho por ele. Ele havia entendido que as instituições sob pressão procuram a explicação crível mais rápida, não a mais verdadeira. Ele havia entendido que um pai solteiro que trouxera a filha para o trabalho em um dia de tempestade teria mais dificuldade de ser acreditado do que um registro de acesso limpo. Ele havia entendido tudo isso e havia agido com base nisso. Victoria pensou no que era preciso para planejar algo assim. Não a execução técnica, que era sofisticada, mas não extraordinária, e sim a permissão interna. O momento em que o ressentimento de uma pessoa ficava suficientemente calcificado para que ela parasse de avaliar a ética e começasse a avaliar apenas a viabilidade. Ela já tinha visto essa arquitetura antes em outros contextos, em outras instituições. Exigia um tipo particular de autonarrativa. A história de que a pessoa-alvo tinha, através de sua própria excelência, feito algo de errado a você. Que a competência do outro era em si uma forma de agressão. E que corrigir o desequilíbrio não era, portanto, crueldade, mas uma forma de justiça. Era uma história mais fácil de manter quando seu alvo era alguém já vulnerável. Um pai solteiro em um dia de tempestade com uma criança no canto, uma estação de trabalho emprestada e um supervisor que se comunicava por e-mails de uma única palavra. Gerald Pratt olhou para ela fixamente. Como você quer lidar com o diretor de TI separadamente? Victoria disse. Ele não planejou isso, mas agiu rápido demais e não fez as perguntas certas, e essa é uma conversa que teremos. Ela se levantou, endireitando a pasta à sua frente. Uma coisa de cada vez. Agende a reunião para as 16 horas, Victoria disse. Sala de conferências B. Apenas nós 3 e Gerald. Lucas Grant entrou na sala de conferências B às 15h59, com a expressão contida e ligeiramente cautelosa
de um homem que havia se preparado para várias versões diferentes daquela conversa e havia decidido que a confiança calma era o tom correto para todas elas. Ele estava bem vestido, calça cinza, camisa azul escura de botões, sem paletó. Tinha o aspecto de alguém que passara a tarde reconstruindo a sua compostura após uma manhã bem-sucedida, o que era suficientemente próximo da precisão para quase parecer normalidade. Mas Victoria passara 4 anos lendo ambientes, e ela pegou os pequenos sinais. A fração de segundo de hesitação na porta. A forma como seus olhos se moveram para Gerald Pratt antes de pousar nela. A qualidade particular de sua quietude quando se sentou, que era a quietude de alguém controlando conscientemente sua quietude, em vez de simplesmente estar quieto. Victoria já estava sentada. Gerald Pratt sentou-se à sua esquerda com uma pasta de papel pardo na frente dele. Havia uma cadeira do outro lado da mesa com um copo de água, que Lucas tomou como um convite. Ele sentou-se e olhou para Victoria com uma expressão calibrada para sugerir profissionalismo cooperativo. Senhora Ashford, entendi que a senhora queria dar seguimento à situação de Hayes. Estou feliz em responder a quaisquer perguntas. Tenho certeza que sim, Victoria disse. Sua voz era nivelada, sem pressa. Vamos começar com a estação de trabalho 7 e 1/4. A compostura não rachou. Ajustou-se em um aperto quase imperceptível, o tipo de recalibração interna que a maioria das pessoas deixaria passar. Não tenho certeza de qual terminal é esse. Lado leste, fileira 7. É a máquina que o seu cartão de proximidade desbloqueou às 14h06 desta tarde. Victoria deslizou o relatório de acesso do crachá pela mesa. Você pode ver o ID da sua credencial na 4ª coluna. Lucas olhou para o documento. Eu estava verificando um chamado que havia sido aberto para essa área. É normal que a equipe sênior acesse os terminais remotamente. 2. O registro de chamados não mostra nenhum chamado aberto para aquele terminal hoje. Gerald disse sem tirar os olhos da sua pasta. Ou nas últimas 2 semanas. Posso ter olhado para uma máquina adjacente. Victoria deslizou o frame da câmera sobre a mesa. Era uma imagem nítida com o carimbo de tempo visível no canto, mostrando Lucas parado no terminal 7 e 1/4. Lucas olhou para ela. A coisa que acho mais interessante, Victoria disse, não é o log de acesso ou a câmera. Isso são fatos. E fatos às vezes podem ser explicados. Ela abriu uma pasta à sua frente. O que eu acho interessante é um e-mail que você enviou ao diretor de TI há 9 dias sobre protocolos de acesso remoto a credenciais. Especificamente, a parte em que você descreve com detalhes técnicos bastante precisos exatamente o método que foi usado para redirecionar a sessão de Daniel Hayes para aquele terminal esta tarde. O silêncio na sala agora tinha uma qualidade diferente. Você estava escrevendo sua história de cobertura antes de precisar dela, Victoria disse. O que me diz que isso não foi impulsivo. Você pensou sobre isso. Você planejou. Ela juntou as mãos sobre a mesa e você planejou porque entendeu que, quando uma interrupção dessa magnitude acontece, as pessoas não olham com cuidado, elas olham rápido. E você queria garantir que, quando olhassem rápido, encontrassem Daniel Hayes. A mandíbula de Lucas estava tensa. Eu quero falar com... Você não tem direito a uma contranegociação, Sr. Grant. A voz de Victoria não se alterou. Não precisava. Você adotou uma abordagem cuidadosa e metódica para destruir a carreira de um homem. Usou as próprias credenciais dele contra ele. Escolheu um dia em que ele já estava vulnerável. Quando ele trouxe a filha para o trabalho, quando sua situação era um pouco incomum, quando ele era o tipo de pessoa que poderia ser desacreditada.
Você apostou na tendência desta instituição de agir rápido e procurar a resposta mais fácil. Ela fez uma pausa. Você estava certo sobre a instituição. Você estava errado sobre o dia de hoje. Lucas olhou para a mesa. Você não apenas derrubou um sistema, Victoria disse. Você tentou destruir a vida de uma pessoa, sua renda, sua capacidade de cuidar da filha, sua reputação profissional. Ela deixou aquilo assentar. Isso não é uma infração técnica. Isso é algo consideravelmente pior. Gerald Pratt colocou um segundo documento na mesa. A sua demissão com os termos delineados, ou prosseguimos através do processo de revisão formal e envolvemos advogados externos. A escolha é sua. Você tem até o final do expediente de hoje. Lucas Grant olhou para o documento de demissão por um longo tempo. Então, ele pegou a caneta. Victoria enviou o comunicado para toda a empresa às 17h47. Ela havia escrito 3 rascunhos. O primeiro era preciso e institucional, o tipo de memorando cuidadosamente redigido que corrigia o registro e, ao mesmo tempo, minimizava o peso emocional do que havia ocorrido. O segundo era mais raivoso do que o apropriado. O terceiro foi o que ela enviou. Ele afirmava claramente que a investigação sobre a falha do servidor naquela tarde havia sido concluída. Afirmava que a falha havia resultado de um ato deliberado de sabotagem por parte de um funcionário da NextCore, cujas credenciais e identidade foram confirmadas em 4 sistemas de segurança independentes. Afirmava que o funcionário em questão havia pedido demissão e que o assunto estaria sujeito à revisão legal adicional. Afirmava que a demissão emitida a Daniel Hayes no início daquele dia fora rescindida em sua totalidade com efeito imediato e que a caracterização de sua conduta naquele documento estava incorreta e seria excluída de seu arquivo de pessoal. Não encenava arrependimento. Afirmava os fatos. Mas no final, em uma sessão que seu conselheiro jurídico lhe dissera ser desnecessária, Victoria adicionou um único parágrafo. Daniel Hayes agiu com integridade durante todo o seu tempo nesta empresa. Ele foi falhado hoje por um processo que se moveu rapidamente quando deveria ter se movido com cuidado. Eu assumo a responsabilidade pelos sistemas que permitiram que isso acontecesse. Sua reintegração não é um gesto, é uma correção. A resposta ao e-mail foi imediata e, dentro do ecossistema particular de um escritório corporativo, significativa. Os telefones começaram a zumbir por todo o andar. As pessoas que tinham visto Daniel sair pelas portas de vidro da frente e não lhe tinham dito nada, começaram a compreender, individualmente e a diferentes velocidades, o que esse silêncio lhes tinha custado numa contabilidade moral precisa. Marcos, do segundo andar, que observara de braços cruzados, enviou uma mensagem a um colega que dizia apenas: "Nós erramos." Ele não a enviou para Daniel. Não havia, no momento, nada adequado para enviar a Daniel. Diane do Help Desk, que havia virado o rosto, ficou na janela da sala de descanso do 3º andar por muito tempo, vendo a neve cair, e sentiu a qualidade específica da vergonha que chega, não quando você fez algo terrível, mas quando você fez algo pequeno. Ela não tinha feito nada a Daniel Hayes. Ela simplesmente não tinha feito nada por ele, o que nas circunstâncias equivalia à mesma coisa. Ela tinha visto o rosto dele quando ele passou pela sua mesa com a carta de demissão na mão. E ela tinha desviado o olhar porque era mais fácil, porque a história que o diretor de TI lhe tinha circulado era limpa. E ela tinha escolhido aceitar histórias limpas em vez das complicadas. Era um hábito que ela tinha, e ali, parada na janela da sala de descanso sob a luz da neve, ela decidiu, com a sinceridade particular que só chega no privado, examiná-lo. O diretor de TI sentou-se sozinho em seu escritório por um longo tempo. A agenda de Victoria mostrava uma reunião com ele às 8 horas da manhã seguinte. Ele aceitara o convite sem responder.
No escritório do 31º andar, Emma Hayes tinha adormecido no sofá carvão com um lápis de cor ainda frouxamente seguro em uma mão e 4 desenhos concluídos arrumados cuidadosamente na mesa de centro na frente dela. Seu gato laranja, sua cena de neve, um desenho do que era claramente pretendido ser um prédio grande e um desenho de 2 figuras, uma alta, uma pequena, de mãos dadas no que parecia ser neve caindo. Daniel sentou-se na poltrona em frente a ela e a observou dormir e não se moveu quando Stephanie entrou silenciosamente para colocar um cobertor sobre ela. Victoria voltou para a área de estar às 18h15. Ela se moveu em silêncio, notando a criança dormindo imediatamente e ajustando sua entrada de acordo. Passos mais suaves, porta fechada com cuidado em vez de batida. Ela ficou perto da janela por um momento, olhando para a cidade. A neve não havia parado, mas mudara de caráter, passando da forte rajada horizontal da tarde para algo mais lento e deliberado. Flocos caindo em linhas verticais constantes através dos círculos iluminados das luzes da rua lá embaixo. Daniel se levantou. Ela está bem onde está, Victoria disse em voz baixa. Ele se recostou. Victoria sentou-se na outra poltrona e ficou em silêncio por um momento, de uma maneira que não parecia incerteza, mas sim que ela estava escolhendo o ponto de entrada certo, com a mesma precisão que trazia para a maioria das coisas. O papel do diretor de T está mudando, ela disse. Tenho a intenção de reestruturar a equipe de infraestrutura há um trimestre. O cargo de líder de equipe que foi preenchido externamente há 6 meses não deu certo. A pessoa que contratamos saiu em dezembro. Daniel olhou para ela. Não estou lhe oferecendo um prêmio de consolação, ela disse. Quero ser clara sobre isso. A função de líder de equipe requer alguém com uma combinação específica de profundidade técnica e discernimento. A parte do discernimento não é algo que você pode treinar ou certificar. É algo que você tem ou não tem. Ela fez uma pausa. Os eventos de hoje não foram um teste, mas confirmaram algo sobre o seu discernimento que eu gostaria de saber de qualquer maneira. O que é? Que você não catastrofiza. Que quando está sob pressão, pressão real, não do tipo encenado, você permanece dentro dos fatos. Ela o olhou calmamente. Isso é mais raro do que as pessoas pensam. Daniel ficou quieto por um momento. Através da janela, a cidade se espalhava para o sul e oeste em uma grade de luzes suavizada pela neve. De onde estava sentado, ele podia ver a curva dos trilhos de trem elevados, e além deles, as torres agrupadas do distrito financeiro, e mais adiante os bairros onde Chicago se tornava menos polida e mais si mesma. Eu preciso pensar sobre isso, ele disse. Essa é a resposta correta. Não significa não. Eu sei. Emma se mexeu no sofá. A mão dela relaxou, e o lápis de cor rolou da almofada e bateu no carpete sem fazer som. Nenhum dos adultos se moveu para pegá-lo. Posso lhe perguntar uma coisa? Daniel disse. Pode. A última parte do e-mail, o parágrafo no final. Ele encontrou os olhos dela. Você não precisava ter colocado aquilo. Victoria considerou isso. Não, ela disse. Eu não precisava. Por que você colocou? Ela ficou calada por vários segundos. Na sala, o sistema de aquecimento fazia um som baixo e constante. A respiração de Emma era lenta e uniforme. Lá fora, a neve caía em linhas retas através da luz do poste. Porque o registro deve ser exato, Victoria disse. Todo ele. Ela se levantou, sinalizou para Stephanie através da divisória de vidro que o carro deveria ser trazido e pegou o casaco da cadeira onde o havia jogado horas antes. Ela parou na beirada da área de estar. Tire o dia de amanhã, ela disse. Venha na quinta-feira se quiser continuar a conversa. Se não,
Ela deixou a frase inacabada de um jeito que significava que a porta permaneceria aberta de qualquer maneira. Daniel concordou. Ela saiu. Ele ficou sentado um pouco mais no calor e silêncio do 31º andar, com a filha dormindo a 3 metros de distância e a cidade espalhada lá embaixo na neve, e deixou que o dia terminasse de acontecer com ele. Emma acordou às 18h43, com a serenidade desorientada de uma criança que dormiu bem em um lugar inesperado. Ela se sentou, olhou em volta para a sala desconhecida sem alarme, localizou seus lápis de cor e, em seguida, olhou para seu pai. "Aconteceu alguma coisa boa?" ela perguntou. Daniel cruzou a sala e sentou-se ao lado dela no sofá. "A senhora ainda está aqui?" "Não, ela teve que ir." Emma considerou isso. Ela olhou para seus 4 desenhos arrumados na mesa de centro, fez um pequeno som de satisfação e começou a guardar os lápis de volta na caixa. "Ela era legal", ela disse. Ela sabia onde estava o laranja. Sabia sim. Emma olhou para ele novamente com seus olhos cinzentos perscrutadores. "Ainda vamos para casa?" "Certo." Ela escorregou do sofá e colocou a mochila. Ambas as alças desta vez do jeito que ela fazia quando estava pronta de verdade. "Podemos comer sopa." "Podemos comer sopa." Eles pegaram o elevador sozinhos. O saguão estava silencioso. O segurança na recepção levantou os olhos quando eles passaram e disse: "Boa noite", em um tom que era ligeiramente mais deliberado que o de rotina, e Daniel acenou de volta. Lá fora, o frio os encontrou imediatamente, mas era um frio mais calmo que o da tarde. O vento havia caído e a neve caía daquele jeito vertical e lento que às vezes acontecia à noite. Flocos grandes, separados e sem pressa. O estacionamento tinha menos carros agora. Seus passos no concreto ecoavam da maneira peculiar de grandes espaços vazios. Emma ficou em silêncio enquanto Daniel destrancava o carro, mas do jeito que ela ficava em silêncio quando estava pensando em vez de quando estava cansada. Ele a estava prendendo no banco de trás quando ela falou: "Papai?" "Sim." "A senhorita Ashford?" "Sim." Emma olhou para seus desenhos, que ela estava segurando em uma pilha cuidadosa em seu colo. Ela deslizou o de cima, o gato laranja na janela com a neve e o 2:15 escrito no canto, e o estendeu para ele. "Eu quero dar este para ela." Ele olhou para o desenho. "Ela já foi, bichinha. Eu sei." Ela continuou a estendê-lo, insistente daquela forma silenciosa e sem pressa que tinha. "Para amanhã, ou quinta-feira, quando for." Daniel pegou o desenho e segurou-o cuidadosamente, olhando para ele. O gato bem laranja, os flocos de neve deliberados, o carimbo de tempo escrito na caligrafia cuidadosa de uma criança de 6 anos, o pequeno ato inconsciente de manter um registro que tinha, no final, sido mais preciso e mais honesto do que qualquer documento oficial produzido naquele dia. "Certo", ele disse. "Nós o levaremos na quinta-feira." Ele fechou a porta dela gentilmente e deu a volta até o lado do motorista. Através do para-brisa, ele podia ver a torre da Nexcor erguendo-se acima do estacionamento, seus andares superiores iluminados contra o céu escuro, a neve caindo pelas vidraças em lentas linhas brancas. Ele pensou sobre a função de líder de equipe, sobre a combinação específica de profundidade técnica e discernimento que Victoria Ashford havia descrito, e a qualidade particular de sua atenção quando ela disse: "A parte do discernimento não é algo que você pode treinar." Pensou no fato de que ela o tinha escutado por todo o tempo que ele tinha a falar antes de formar uma conclusão, e que isso parecia, no contexto daquela tarde, algo quase extraordinariamente incomum. Ele deu partida no carro. A viagem para casa durou 22 minutos por ruas escorregadias de neve.
Emma dormia no banco de trás novamente quando eles cruzaram o rio. A cidade deslizando em âmbar e branco. Ele não ligou o rádio. Dirigiu com cuidado através da neve, observando a estrada, e deixou o silêncio ser silêncio. O apartamento estava aquecido. Ele carregou Emma para dentro sem acordá-la, tirou o casaco e as botas dela com a eficiência praticada de alguém que já havia feito isso muitas vezes e a colocou na cama. Ele ficou na porta do quarto dela por um momento, olhando para ela, o subir e descer da respiração dela firme e lento. A luz noturna projetava um círculo âmbar suave na parede distante. Uma corujinha que Claire havia escolhido antes de Emma nascer, que ainda funcionava, a qual ele trocava a lâmpada mais ou menos a cada ano, e que Emma nunca pedira para ele remover. Ele deixou a porta aberta 5 centímetros do jeito que ela gostava. Então ele foi para a cozinha e fez sopa, a do tipo de verdade, do zero. Algo para fazer com as mãos, e sentou-se na pequena mesa perto da janela enquanto cozinhava, observando a neve cair sobre Lincoln Square, pensando sobre a quinta-feira. Ele foi na quinta-feira. A conversa sobre o cargo de líder de equipe durou 2h30. Victoria detalhou para ele o escopo reestruturado da função. Não a versão que havia sido postada 6 meses atrás, mas uma versão revisada que tinha mais autonomia e uma estrutura de relatórios diferente, com acesso direto ao comitê de infraestrutura, em vez da camada filtrada de gerência intermediária que havia permitido que as falhas de processo daquela manhã passassem despercebidas. Ela claramente já estava pensando nas mudanças estruturais muito antes daquele incidente. Era um documento com datas de revisão que retrocediam a 8 semanas, o que significava que a reorganização estava em movimento antes da demissão de Daniel, antes de Lucas, antes de tudo aquilo. A situação dele talvez tivesse acelerado o cronograma, mas o pensamento já estava lá. Ela respondeu diretamente a todas as perguntas que ele fez. Quando ele levantou uma preocupação sobre a cultura da equipe de infraestrutura e se os eventos de terça-feira haviam mudado fundamentalmente algo sobre a confiança dentro dela, ela não desviou do assunto. Mudou algumas coisas e confirmou outras, ela disse. As que confirmou são em grande parte boas. As que mudou são em sua maioria corrigíveis, mas não imediatamente. Ela olhou para ele. Não vou fingir que o trabalho é fácil. Eu não estou procurando o que é fácil, ele disse. Ela sustentou o olhar dele por um momento. Não, ela disse. Eu não achei que estivesse. Ele perguntou sobre o diretor de TI. Victoria foi contida na resposta. Ela disse que a conversa havia acontecido, que houve responsabilização sem teatro e que certos processos já haviam sido revisados. Ela não ofereceu detalhes específicos e ele não insistiu neles. Era o suficiente saber que a conversa havia ocorrido, que o descuido que possibilitara o desastre de terça-feira à tarde havia sido nomeado e examinado em vez de arquivado em silêncio. Ele perguntou perto do fim sobre Lucas Grant. Especificamente, o que acontecia com pessoas que faziam o que ele tinha feito. A equipe jurídica está cuidando disso, Victoria disse. Os aspectos técnicos do que ele fez, o acesso não autorizado, a sabotagem deliberada da infraestrutura da empresa. Isso tem consequências que existem independentemente de qualquer decisão que eu tome. Ela fez uma pausa. Ele terá tempo para pensar no que escolheu. Daniel assentiu. Ele descobriu, com alguma surpresa para si mesmo, que não tinha nenhum apetite particular pelo acerto de contas de Lucas Grant, não porque o que Lucas fizera fosse perdoável, mas porque sua própria energia era finita e havia lugares melhores para colocá-la. A escola de Emma tinha uma excursão chegando em março.
Ele tinha prometido ser acompanhante. Tinha tido medo na terça à tarde de que teria de cancelar. Ele não ia ter que cancelar. Isso importava mais do que a textura específica das consequências de Lucas Grant. O desenho de Emma já estava na mesa de Victoria quando ele entrou. Stephanie o havia colocado ali numa moldura de clipe simples, do tipo que se compra por $3. O gato laranja, os flocos de neve cuidadosos e a marcação de tempo 2:15 visível no canto inferior. Victoria não havia mencionado. Daniel também não. Mas quando ele estava saindo, de casaco e portfólio debaixo do braço, a porta semiaberta, ele olhou para trás e a viu olhando para o desenho. Não estrategicamente, não profissionalmente, apenas olhando com a expressão de alguém sentada diante de algo verdadeiro. Obrigado, ele disse. Ela ergueu o olhar. Por ver isso, ele disse. Tudo isso. Victoria Ashford, que havia passado 4 anos construindo algo e protegendo-o, que havia aprendido a ler situações rapidamente e se movia pelas instituições com a eficiência de alguém que entendia que o sentimento e o rigor não eram opostos, mas precisavam um do outro para significar alguma coisa. Olhou para o homem na porta do seu escritório, com a cidade estendida atrás dele e a neve nos ombros do casaco. Você nunca precisou de alguém para resgatá-lo, ela disse. Você precisou de alguém que parasse de se mover rápido o suficiente para realmente olhar. Ele acenou com a cabeça uma vez. Em seguida, ele saiu pelas portas de vidro fosco, pelo corredor ladeado pela luz baixa do inverno que entrava do lago. Passou pela fileira de marcos emoldurados da empresa pelos quais havia passado centenas de vezes sem olhar, e voltou para a sua vida. Lá fora, Chicago fazia o que sempre fazia depois de uma tempestade, retomava-se. As calçadas foram limpas e receberam areia. Os trens elevados percorriam as suas rotas com a sua percussão metálica familiar. O café da esquina estava com as luzes acesas e a porta escorada aberta apesar do frio, e o cheiro de algo quente flutuava no ar da manhã. Ele parou na esquina e ficou por um momento. Não porque precisasse, mas porque o ar estava frio e claro, e ele queria estar nele. Ao seu redor, a cidade se movia. Pessoas com as golas levantadas e as cabeças baixas. Um entregador estacionado em fila dupla, com o pisca-alerta ligado. Uma mulher de casaco vermelho passeando com um cachorro que estava muito interessado numa placa de gelo perto do hidrante. Ele observou tudo aquilo por um momento. Depois continuou andando. Daniel Hayes caminhou por aquilo com as mãos nos bolsos e o desenho de Emma de um gato laranja dobrado com cuidado em seu casaco. Uma cópia extra que ele havia feito na noite anterior, porque ela queria que o pai também tivesse uma. A neve tinha parado. O céu era de um azul limpo e particular que só acontece no centro-oeste em fevereiro, depois que tudo foi despido e o ar foi lavado e purificado de tudo o que é provisório e macio, e o que resta é apenas o que é genuinamente verdadeiro. Ele caminhou através disso e foi.